Hoje eu não vou contar a vida de um santo, mas eu vou contar uma história dele que começa no dia 1º de maio de 1955, na Praça de São Pedro, em Roma, quando centenas de milhares de trabalhadores católicos lotavam a praça para ouvir o Papa Pio XII. Ele sobe a varanda, olha para a multidão e anuncia uma coisa um tanto inesperada. Ele acabava de criar uma nova festa litúrgica. A partir daquele dia, daquele 1º de maio, o calendário católico passava a ter a festa de São José Operário. Ou seja, no mesmo dia em que o mundo comunista celebrava o Dia Internacional do Trabalhador, que foi escolhido na Segunda Internacional Socialista em 1889, nesse mesmo dia, a Santa Igreja Católica colocava São José como modelo de trabalhador, o carpinteiro de Nazaré, padroeiro dos trabalhadores, pai de família. É um gesto de fé, um gesto espiritual, mas naquela ocasião, a gente também hoje, com os olhos do tempo presente, pode entender também a potência geopolítica que isso tinha, a contraposição a essa ideologia, entre tantas outras, condenada pela igreja. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda da Patrono e hoje é o todo santo dia do dia 1º de maio, dia de São José Operário, dia de Nossa Senhora do Trabalho também. Não aparece no martiriológio, mas é bom citar. Nossa Senhora do Trabalho é uma devoção muito cara, por exemplo, a São Luís Guanella e a sua congregação, que são anteriores, inclusive, ao período da criação da festa, São José Operário. Mas é importante que a gente entenda que o 1º de maio, como Dia do Trabalhador, ele surge nos Estados Unidos ali com a greve de Chicago em 1886, e em 1889 a Segunda Internacional Socialista, que era uma organização, né, um evento das nações socialistas da época, ou melhor, dos partidos socialistas. Nem a grande maioria, inclusive, ainda não tinha tomado poder. Por exemplo, não tínhamos a União Soviética ainda, não, princípio do socialismo, tá? A Segunda Internacional Socialista adota essa data e ao longo do século XX, o 1º de maio vira, de algum modo, esse evento importante, esse símbolo do trabalhador, um símbolo cooptado, né? O trabalhador cooptado pelos socialistas. Na Praça Vermelha, por exemplo, o desfile militar do 1º de maio era um dos eventos mais importantes do calendário soviético, com tanques, foguetes, aqueles retratos gigantes de Stalin, de Lenin. Dá pra gente dizer que em importância, ignorando a questão espiritual, mas apenas em importância, 1º de maio era quase como se fosse a Páscoa do mundo comunista. E é claro que a igreja, já desde o século passado, pelo menos, com o Papa Leão XIII, com São Pio X, se preocupava com os dois aspectos, com os problemas do mundo do trabalhador, com a exploração do trabalho, etc., mas também com a cooptação desse trabalhador por ideologias que não apenas têm problemas em si, mas que são anticatólicas, que são antirreligiosas e que negam a Deus. Portanto, claramente pecados. Os comunistas, eles f- fizeram parte desse esvaziamento do catolicismo, tá? Os operários católicos, naquela época, já na França, na Itália, na Alemanha, eles estavam sendo arrastados, estavam sendo cooptados para a ideologia marxista, socialista, porque ali era o lugar que celebrava o trabalho. Ou seja, bom, somos trabalhadores, se esse é o lugar que celebra o trabalhador, logo, né? Mas então, a igreja.
sabiamente entende que é o momento oportuno, o kairos, o momento de declarar São José patrono do trabalho, formalmente. Lembrem que nós temos muitos, até hoje, muitos santos que são padroeiros de diversas causas popularmente, mas que eles não são declarados universalmente pela Santa Igreja, às vezes são declarados por dioceses, por bispos locais, porque não existe essa necessidade, porque o fiel não precisa necessariamente dessa confirmação, a não ser que algo específico aconteça. São José, ao longo de todos desses 2 milênios, ele foi sempre invocado como alguém que auxilia na obtenção de fundos para a família, digamos, que auxilia no sustento da família, que auxilia na vida profissional, que não é nem sempre foi a vida que a gente tem hoje profissionalmente, né. Pelo contrário, na verdade, a vida profissional que nós temos hoje é muito recente, mas, na vida do artesão, na vida das guildas, na vida do servo, São José sempre foi invocado por aqueles que trabalhavam. E nesse momento, eh, o Papa Pio XII entende que inclusive isso se perdia, tá. Ele é um dos santos, ou talvez o santo mais venerado da história depois de Nossa Senhora, por isso mesmo nós temos, eh, a protodolia, né, nós temos a hiperdolia de Nossa Senhora, a protodolia de São José, são, ou seja, uma diferenciação no relacionamento em relação aos outros santos e obviamente em relação a Deus. Apesar disso, ele aparece pouco nos evangelhos, ele não fala nenhuma palavra, mas nós temos, as atitudes dele e as aparições e as devoções que vão surgindo de outros santos ao longo da história, que vão cada vez mais reforçando esse caráter, tá. A tradição diz que quando São José morreu nos braços de Nossa Senhora de Jesus, e por isso inclusive ele é o padroeiro da boa morte, mas isso não aparece, né, nos evangelhos, né. A gente não tem o discurso dele, a gente não tem a própria morte dele não aparece em si no evangelho, não tem uma carta de São José. Ele é o santo do silêncio que age. Aqui vem uma coisa muito importante, o grego do evangelho chama, São José de tecton, né, nos evangelhos de Mateus, de Marcos, nós temos isso. A tradição tradicional é carpinteiro, mas tecton é muito mais amplo. É o construtor, o marceneiro, o artesão da madeira, da pedra, quer dizer, é o cara, o que hoje talvez a gente chamasse genericamente de pedreiro ou de empreiteiro, é alguém que trabalha com diversas coisas manuais. Então o tecton, ao mesmo tempo, ele podia ser um cara que, sei lá, tá fazendo porta, eh, janela, telhado, ele pode ser o cara que tá construindo parede, ele pode ser o cara que tá fazendo estátuas. De algum modo ele é alguém que trabalha com as mãos, que faz o trabalho pesado, trabalho manual. Então, é muito provável que São José trabalhasse com construção civil, fizesse exatamente isso, móveis, portas, enfim, tudo que se tem necessidade, né, jugos para animais, assim, para carregar as carroças, para girar moinho, arados. Existe inclusive uma hipótese arqueológica forte de que ele e de que Jesus, durante vários anos, trabalhou na reconstrução da cidade de Séforis, que ficava a 6 quilômetros de Nazaré, que inclusive é uma das possibilidades do porquê a família, se situava em Nazaré, que era um lugar pequeno, né. Eh, então, São José não era um artesão, de uma oficina pequena, digamos, ele era um operário do canteiro de obras, assim, ele era alguém que, de tempos em tempos, provavelmente iria para outro lugar, depois se tivesse uma outra grande obra. Essa obra, por exemplo, foi promovida pelo rei Herodes Antipas naquela época. Então, ele São José educou Jesus no seu ofício, então já vejam quantas dimensões, quantos caráteres a gente pode encontrar em São José. A gente está falando do silêncio, a gente fala
da profissão, da responsabilidade, a gente fala da educação dos filhos, a gente fala do sustento da família, quando São José vai para o Egito, da proteção da família. Então, Nosso Senhor é educado naquele ofício, ele aprende a ser o que o pai era. A ponto de quando Jesus volta a Nazaré com 30 anos, os evangelhos nos narram, as pessoas perguntam: "Esse não é o filho do carpinteiro, né, não é o filho do Tecton?" E no evangelho de Marcos, inclusive, eles não perguntam: "Este não é o carpinteiro?" Quer dizer, ele próprio identificado pela mesma profissão do pai, ou seja, durante anos, Jesus foi conhecido na cidade como, o operário, como o servidor, o trabalhador, né. Ele não foi conhecido como filho de rabino, filho de sacerdote, filho de escriba, ele foi conhecido como filho do Tecton, e ele mesmo seguindo a profissão do pai. Deus, quando se faz homem, escolhe nascer numa família operária. Então vejam a beleza da festa que surge quase 2 milênios depois. São José operário, apesar do contexto político e de tudo que a gente trouxe aqui, ela não é uma festa, cuja causa é o socialismo, entendem? Eu fiz justamente, comecei a história pelo inverso, justamente para que vocês entendessem que a gente está falando que o momento oportuno surge ali, mas na verdade por trás dessa festa nós temos a história da salvação, a história de Nosso Senhor, a história de São José. No final, a história de que Deus escolhe uma família operária. E usar essas palavras, apesar de nós termos hoje, e eu sou uma das pessoas que pensa sobre isso, assim, sou alguém que se preocupa com esse tipo de coisa, apesar de nós termos o uso das palavras indicarem algumas coisas muito específicas, que não necessariamente seu significado, mas escolhas ideológicas, etc. O uso da palavra trabalhador, o uso da palavra operário e o próprio o ser da coisa, a organização, a questão social, a questão profissional, tudo isso vinha se perdendo e hoje ainda se perde. São José, ele não é o santo marxista, ele não é o santo socialista. São José é o santo católico. E ele, um operário, intercede pelos operários. O lugar do trabalhador, do operário, é a Igreja Católica e não o meio marxista, e não o meio socialista, tá? Papa Pio XII entendeu isso e em 55, quando ele cria a festa de São José Operário, ele está dizendo isso para o mundo. São José não pertence, o trabalho não pertence ao comunismo. O trabalhador pertence a Cristo, ao Cristo Rei. O protetor do trabalho não é Lenin, não é Marx, não é o Partido Comunista. São José de Nazaré, o operário, o Tecton, o homem que ensinou Deus a usar uma serra, um martelo, a pregar. E vejam, essa não foi a primeira vez que a igreja exaltou São José assim. Próprio Papa Pio IX, Beato Pio IX, proclamou no século anterior, em 1870, São José como padroeiro universal da Igreja Católica, né? Não apenas dos trabalhadores, mas de toda a igreja. Em 1989, depois, São João Paulo II vai escrever a Redemptoris Custos, Guardião do Redentor, uma exortação apostólica inteira sobre São José. Em 2020, o Papa Francisco escreve a Patris Corde, com coração de pai, e proclama um ano dedicado a São José. Inclusive o Papa Francisco, que traz à tona essa devoção do São José dormindo, não sei se vocês ainda lembram disso, mas logo que ele iniciou o pontificado, ele comentou que ele tinha do lado da cama uma imagem de São José dormindo, e que ele colocava embaixo da imagem as intenções, as necessidades, os pedidos. Aqui em casa, eu tenho uma imagem de São José dormindo do lado da minha cama por conta dessa devoção suscitada pelo Papa Francisco, relembrada pelo Papa Francisco, que é belíssima, porque São José sonha com o anjo que lhe conta o que acontece ali na Anunciação. Então, é uma devoção belíssima que segue São José, o aspecto operário dele, que proclamado em 55, ele não está isolado na vida da igreja. A devoção a São José ela é longuíssima, tá? Ou seja, aqui, só do que a gente falou nos últimos 150 anos, a igreja não parou de redescobrir São José.
em suas diversas dimensões, tá. É curioso inclusive que o martirológio ele não costuma nos trazer muitos, títulos de santos, né. Nossa Senhora mesmo, dos tantos títulos que nós temos e que de fato são até aparições, verificadas pela igreja, nem todas estão no martirológio. São José tem o dia da sua festa, 19 de março, inclusive temos todo santo dia, no dia 19 de março, quando nasceu o Caetano, nosso quinto filho, pode procurar aqui. Lá no site da na página da Patrono, tá, hoje a gente já tá alocado aqui no Hub Católico, mas na página da Patrono tem a playlist. E temos São José Operário, portanto uma segunda festa de São José no martirológio, tá. Bem importante notar esses destaques. Claro que São José não é o único santo, tu já sabia disso, o único santo de hoje. Dia 1º de maio tá cheio de outros grandes santos, é um martirológio bem extenso, eu vou tentar passar muito rápido para vocês, porque eu já me estendi em São José, eu sou muito devoto de São José, não podia deixar menos do que a gente falou aqui, eu falei o mínimo possível sobre ele, e ainda assim já foi longo, então eu vou tentar ser mais breve nos demais. Mas antes de eu começar, lembra que aqui do lado nós temos o QR Code para que tu possa ser colaborador mensal ou pontual aqui do Hub Católico, de todos os projetos, todo santo dia, da Patrono, do Diário de Paroquiano de Aldeia, do vlog, que eu estou contando aqui como esses projetos estão sendo tocados e estruturados, estão tudo aqui na Patrono, tudo aqui no Hub Católico. Aqui embaixo também tem uma descrição com a chave de Pix, com o link para essa mesma página aqui do QR Code. Colabora, deixa o teu like, tua inscrição, reza por mim, por esses projetos, pela nossa família. Vamos aos próximos santos do dia de hoje. O primeiro santo é o santo do Antigo Testamento, fazia tempo que a gente não via eles. O profeta São Jeremias, um profeta hebreu do reino de Judá, sobre os reis Joaquim e Sedecias. Ele anunciou a destruição de Jerusalém pelos babilônios e a deportação do povo, foi perseguido a vida inteira, inclusive por isso. Ataca um mensageiro, chegou a ser jogado numa cisterna para morrer. Profetizou a nova aliança que se cumpriria em Cristo. E a tradição diz que foi levado contra a vontade ao Egito e ali apedrejado pelos próprios judeus. Ali no século VI a.C., por volta de 580 a.C., tá? Esse já é o nosso segundo elogio, portanto, porque o destaque é de São José. No terceiro elogio, Santos Torcato, Ctesifonte, Segundo, Indalécio, Cecílio, Exíquio e Eufrásio, os 7 apostólicos da Espanha. São 7 bispos que foram enviados para evangelizar as cidades de Gaudix, Berja, Ávila, Almeria, Elvira, Carcesa e Andújar, na Espanha meridional, ali no século I ainda, Império Romano, tá? A tradição espanhola os chama de varões apostólicos e os apresenta como discípulos diretos dos apóstolos. Tradicionalmente, no século I, a gente ainda tem algumas vertentes ali que dizem que talvez nos séculos II e III, mas a tradição católica em geral nos traz que no século I ainda, né, logo no fim da era apostólica ali, eles já haviam sido enviados para a Espanha, que era o fim do Império Romano lá no Ocidente, né. No quarto elogio, é, é isso, quarto elogio, né? Santo Andéolo, mártir no território de Viviers, na França. As fontes descrevem como missionário vindo da Ásia Menor e executado pela fé na região de Vivarais, no século III, ali por volta de 250. Curioso, né? Um mártir missionário da Ásia Menor, lá da Turquia, quer dizer, essas movimentações do Império Romano se davam com certa facilidade, assim, a gente tem muitos missionários nesse primeiro século já. Em seguida, Santo Amador de Auxerre, bispo de Auxerre, ali na França, que erradicou as superstições pagãs que persistiam ali no campo franco-romano, digamos, não é essa palavra assim, mas na França sob Roma, tá? E a tradição nos indica que foi ele quem ordenou São Germano de Auxerre, que foi seu sucessor e um dos grandes bispos do século V.
Ele morreu, Santo Amador, em 418. Depois, Santo Orêncio de Ocque, na Aquitânia, foi bispo também e eliminou os costumes pagãos da região e foi o mediador da paz entre os romanos e os visigodos numa época em que os dois povos viviam em conflito constante. Temos muitos milagres e profecias atribuídos a ele. Morreu cerca do ano 440. Já tivemos 2 bispos, vão ter mais bispos aqui. Lembrem, peçam a intercessão dos santos bispos de hoje pelo seu bispo diocesano. No sexto elogio, São Brioco, abade e bispo galês. Ele migrou para a Bretanha, no noroeste da França, fundou um mosteiro que mais tarde foi elevado à sede episcopal e deu o nome à cidade de Saint-Brieuc, que existe até hoje, é um dos 7 santos fundadores da Bretanha. Morreu no ano 500, por volta do ano 500. São Sigismundo foi rei da Borgonha, mártir, se converteu do arianismo para a fé católica e instituiu cânticos perpétuos junto aos túmulos dos mártires no mosteiro de Agauno. Cometeu um crime político envolvendo o próprio filho, fez penitência pública e foi morto a mando do rei Franco Clodomiro. Foi afogado num poço em Orleans, 524. Lembre que a França não estava unificada nesse período ainda, tá? Então, nós temos o rei da Borgonha, o rei dos francos, as diversas regiões ali tinham vários povos, muitos, inclusive os francos, tinham vários reinos, tá? Um povo, mas que não era unificado. É uma origem étnica, digamos, mas não tinha uma nação. São Marculfo foi abade, eremita, né, depois monge e abade do mosteiro de Nanterre, na Bretanha. Foi famoso pela sua vida austera, pelos milagres de cura, especialmente das escrófulas, que é a doença que mais tarde os reis da França eh, eh, tocariam invocando o nome dele, né, no famoso ritual do toque real. Santo Asafo, abade e bispo de Llanelly, no país de Gales. A cidade, inclusive, hoje leva o nome dele, Santa Azaf. Foi discípulo de São Kettinger, e sucedeu o santo naquela comunidade monástica ali no fim do século VI, tá? Por volta da virada do século. Santo Arísio de Gap foi bispo de Provença, da Provença, né, da diocese de Gap na Provença. Combateu os clérigos simoníacos, morreu em 604. São Teodardo de Narbonne, Narbonne no sul da França, onde ficava a Gália Narbonense, restaurou a catedral depois dos estragos das invasões dos sarracenos. Ou seja, a gente está falando aqui da reconstrução já da Península Ibérica, do sul da França, que foi invadida pelos mouros, e morreu em 1893, depois de se retirar para o mosteiro de Montauriol. O beato Aldebrando de Fossombrone foi bispo de Fossombrone, ali nas Marcas italianas, né, no centro da Itália, defendeu os direitos da diocese contra as ingerências civis. Em 1170 é um período que nós temos muita briga dos políticos ali das cidades-estado com grande poder, dos reinos com grande poder, querendo dominar os bispos e instrumentalizar os bispos. Em 1257, nós temos o falecimento da Beata Mafalda de Portugal, uma princesa portuguesa, filha do rei Sancho I, se casou com o rei Henrique I de Castela, mas teve um casamento anulado por serem parentes. Voltou a Portugal, entrou no mosteiro cisterciense de Aroca, que ela reformou. A sua memória solene é no dia 20 de junho com as irmãs, com a Beata Sancha e a Beata Teresa, mas o martirológio recorda hoje seu falecimento, tá? O Beato Vivaldo de São Geminiano, eremita terciário franciscano em Montaione, na Toscana, ali acima do Lácio, da região onde fica Roma, morreu em 1320. São Peregrino Laziossi, um servita, nascido em Forlì, na Itália, em 1260, que viveu muito a questão da política violenta enquanto leigo, tá? Depois, ele dizem que, inclusive, ele chegou a dar um tapa no rosto de São Felipe Benizzi numa briga de rua, e que essa briga o converteu e o fez ser servita. Morreu de câncer em 1345, aos 84 anos, depois de, acho que 20, 25 anos
convivendo com a doença, tá? Um câncer na perna. O Beato Juliano Cesarello de Bali, na Croácia, foi um sacerdote franciscano que morreu em 1349. A Beata Petrônia de Moncel, abadesa, foi a primeira abadesa do Mosteiro das Clarissas de Moncel. Foi fundado por Filipe IV, né, o rei Filipe o Belo, de tantas controvérsias e problemas. Que ela governou, inclusive, nesse período da peste negra, da Guerra dos 100 Anos, é um período extremamente turbulento. Em 1355 ela morreu. Aí nós temos a morte de São Pio V, que nós vimos ontem. Então, se tu não viu o Todo Santo Dia de ontem, volta, ele vai estar provavelmente aqui no final ou na playlist. O dia dele é jogado para o dia anterior por conta de São José Operário, mas o martirológio nos reforça o seu falecimento hoje, tá? Ele morreu em 1969, 30 de abril de 1º de maio de 1960 de 1572. 1969 é quando a festa foi transferida. Santo Agostinho Scheffer, sacerdote francês das missões estrangeiras de Paris, que morreu no Vietnã em 1851 sob o imperador Tuduc. São João Luís Bonnard, sacerdote francês também das missões de Paris, que também morreu sob Tuduc em 1852. São Ricardo Pompuri, um religioso médico, ou seja, vida religiosa e médico, que morreu em 1928, foi canonizado por São João Paulo II em 89. Italiano, trabalhou em Brescia e em Milão. E por fim, o Beato Clemente Septictige, acho que é isso, que era o arquimandrita mártir, um arquimandrita greco-católico ucraniano, né? Irmão do metropolita Andrei Sheptytsky, foi prior do mosteiro de Univ, foi preso pela KGB em 47, porque a KGB, a União Soviética, ela, assim como os anglicanos, que o rei criou o anglicanismo e ele queria que todos os católicos e todas as igrejas virassem anglicanas, ou seja, tudo que era católico vira anglicano. Muitos morreram porque não viraram. Quando a União Soviética instituiu a Igreja Ortodoxa Russa, seu instrumento de fé, todos os metropolitas, arquimandritas, presbíteros, bispos, sacerdotes, todos eles e todos os templos, os prédios, deveriam se tornar ortodoxos russos. Mas não foi assim que aconteceu, né? Então, Beato Clemente foi preso por isso em Vladimir, na Rússia, e morreu em 1947. Chegamos ao fim, hoje foi longo o martirológio, tive que correr. Hoje é o dia de São José Operário, a gente está num um grande dia para a vida católica. São José é sempre uma grande festa. Me conta qual desses santos te chamou mais atenção, ou quais deles te chamaram mais atenção. Me conta nos comentários, deixa o teu like, a tua inscrição. Te inscreve no canal, em todos os canais, no Hub Católico, na Patrono, no DPA, todos eles. Todas as páginas do Instagram, TikTok, tem conteúdos diferentes lá, não é só cortes, tá? A partir de agora nós vamos ter uma quantidade muito maior de conteúdos lá, graças a Deus. E eu vou te contar sobre isso também aqui no vlog do Hub Católico, então fica ligado no vlog. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.